todos. Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Robson é suspeito a falar, não fala de mim, mas eu também louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui junto com ele, servindo ao Senhor, não é? Junto com a Paulinha também, junto com a Bia, que são ex-alunos meus, e isso me dá um prazer ímpar, não é? Porque se tratando de lidando com adolescentes durante já 13 anos na mesma escola, no mesmo bairro, né? E nos conhecemos ali famílias, na verdade, né? E passam os irmãos mais novos, os no meio, os mais velhos, né? E não podemos realizar tudo aquilo que desejamos pela vida de cada um, né? Então, principalmente no que se diz a parte espiritual, né? Nós trabalhamos assim, mas com certo cuidado, mas Deus me concedeu o privilégio de ter aqui esse prazer de estar junto com eles aqui e aprendendo junto com eles também, da mesma maneira como nós vamos aprender juntos aqui, né? Minha formação foi na raça, o plano divino, misericórdia e graça de Deus. Por onde eu passei, a mão do Senhor me acompanhou. Por isso, eu estou aqui nesse momento e vou compartilhar junto com vocês do tema que é maravilhoso, e que, como me foi passado, recebi com bom grado, porque sou testemunha viva da graça de Deus. Eu trouxe aqui, inicialmente, a palavra graça, que, como já foi até mencionado aqui, o significado dessa palavra, favor e merecido, uma dádiva divina, ou seja, recebemos um presente de Deus, do qual não temos mérito algum. Eu sempre tenho a oportunidade de conversar com meu irmão, nós entramos aí nos debates, né, sobre livre-arbítrio, conversamos bastante sobre isso. Eu sempre digo para ele: olha, meu filho, olho para a minha vida, eu olho para trás e não vejo possibilidade nenhuma de haver nenhum bem em mim que me levasse ao Senhor. Então, na minha vida, percebo claramente a graça de Deus, aquele favor que eu não merecia de forma nenhuma, pelo contrário. Então, a graça do Senhor, o favor imerecido, e aí ela se manifesta por Deus aos homens de duas formas, porque aí nós vemos até em alguns debates, nós percebemos aí que as pessoas, inclusive quando falam em livre-arbítrio, falam: mas o homem, ele toma decisões, na verdade Deus permite que o homem seja um ser que promova ações no seu dia a dia. O homem idealiza, o homem constrói, o homem faz descobertas, tá? E nós sabemos e vimos aqui hoje na leitura que tudo procede de Deus. Então há uma graça que todos os homens recebem, e aí então chamada de graça comum, algo que é dado a todos os homens, tá? Não é restrito aos crentes ou aos eleitos somente, mas é dado a todos os homens. Então nós vemos aí descobertas científicas, obras são construídas, a própria sobrevivência humana, a natureza, tá? Nós vemos tudo isso à mercê de todos os homens. Todos os dias o sol nasce para todos os homens, como a palavra diz, a chuva vem também para todos os homens. Então nós vemos que existe uma graça comum para a preservação da vida humana, e a graça salvadora, que ela se estende somente aos escolhidos por Deus para a redenção. E é dessa graça salvadora que nós vamos tratar aqui nesta noite. Trouxe algumas características aí da graça salvadora. Então, a primeira característica: a graça de Deus é o favor concedido a pecadores indignos.
Nós não vamos tratar da leitura bíblica agora, porque em um outro momento nós vamos executar uma leitura bíblica, fazer uma exposição dessa leitura, e aí nós vamos retomar esses pontos aí. É só para você ir, tá? Internalizando esse pensamento da graça salvadora. A graça de Deus é concedida não àqueles que se julgam merecedores, mas àqueles que reconhecem que são pecadores. Terceiro ponto, a graça de Deus não é o resultado das obras, mas as obras são o resultado da graça. Tá? Então a graça de Deus, ela não vem através das obras, não é mérito nosso, mas ela é fruto da graça de Deus. Então as obras têm que estar na nossa vida. Não adianta eu dizer assim, olha, eu vivo pela graça, não por obras, então eu vou cruzar os braços e não realizar nada. É impossível isso, porque aquele que recebe a graça do Senhor, ele frutifica. A graça vem como a raiz, como o caule, e as obras são os frutos. E o quarto ponto, que a graça de Deus é recebida pela fé e não por meio das obras, como nós vamos também ver na leitura da palavra do Senhor. Então são 4 pontos que eu trouxe para chamar a atenção. E depois nós vamos retomar. Observar um pouquinho a história, coloquei ali sinergismo versus monergismo. Isso é um debate que iniciou na igreja primitiva e ele vem até hoje e permanece. Tá? Então, o que significa o sinergismo aí? É a teoria de que o homem tem alguma participação na sua salvação. Tá? Então Deus auxilia ele, mas ele tem uma participação nessa salvação. Então isso é chamado de sinergismo. Significa trabalhar juntos. E os pensadores cristãos em diversas épocas eles acabaram desenvolvendo aí diferentes formas de sinergismo, como é tratado pelagianismo, semi-pelagianismo e sinergismo arminiano, entre outros. Mas nós vamos trazer, porque a ideia não é trazer aqui os pontos teológicos para a discussão, mas é para a gente perceber que houve um debate desde o início e esse debate permanece até hoje. Tá? Então Deus sempre, como foi dito aqui, mantém os seus testemunhos vivos, eles se trazem, mantém-se fiéis à palavra do Senhor. Tá? Então, pelagianismo. Coloquei ali o período de vida de Pelágio, entre 354 e 429, monge britânico, se engajou no debate com Agostinho, na igreja primitiva. Ele dizia o quê? Que Deus não havia ordenado nada impossível. Então, o homem possuía o poder de fazer o que desejasse. Tá? E que a fraqueza, era uma desculpa do homem para não realizar aquilo que Deus pediu. Inclusive ele nega que o pecado original veio como herança, tá, para toda a humanidade. Ele negava essa ideia. Então esse era o Pelágio que debatia com Agostinho. Então aí para Pelágio a ordem de obedecer implicava na habilidade para obedecer. Não apenas a lei moral de Deus, mas também aos comandos do Evangelho. Se Deus ordenava que a gente podia viver em Cristo, então sem a ajuda da graça nós creríamos em Cristo. Ele disse que a graça seria só um complemento, mas que se Deus ordenou, o homem tinha capacidade de responder àquele mandato de Deus. Isso porque ele dizia que o homem foi criado bom, e isso não havia sido perdido na queda do homem. Era apenas o pecado, mas que o homem permanecia com as condições de escolher entre o bem e o mal e de se relacionar com Deus. Essa é a ideia de Pelágio, a grosso modo. Então aí o homem pode alcançar Deus se assim desejar, e conserva a natureza boa da criação.
Eu trouxe uma imagem, só a caráter de informação e curiosidade. Continuando no sinergismo, semi-pelagianismo. Né? Lembrando que isso ocorria na Igreja Católica. Tá? Todo esse debate aí, Agostinho também, com Pelágio. Semi-pelagianismo, então aí suas ideias foram condenadas. Mas o que acontece é que, na verdade, alguns, como aconteceu aqui, como dito aqui, nessa sequência da linha do tempo, as ideias elas ficam. E tem sempre aqueles que são receptivos às ideias. Em algum ponto ele é condenado, ele pode discordar. Mas aí ele dá continuidade àquelas ideias e faz uma adaptação àquilo que ele mesmo pensa, né, em relação às escrituras, em relação ao plano divino. E foi o que aconteceu aqui. Né? A ideia do semi-pelagianismo, embora a graça de Deus seja necessária para a salvação e ajude aí a vontade humana, tá? Mas é o homem, não Deus, que deve desejar o que é bom. A graça é dada a fim de que aquele que começou a desejar seja assistido, e não para dar o poder de desejar. Ou seja, para ele o homem tem que ter esse desejo, e Deus só vai ajudar, tá, na salvação, no processo de salvação, aquele que tiver que sentir esse desejo no seu coração. Então não foge muito de Pelágio. Então Deus deseja salvar todas as pessoas, e a propiciação da expiação de Cristo está disponível a todos. Esses são os principais pontos do semi-pelagianismo. E aí um dos principais representantes, João Cassiano, tá? 360 a 435, também esse semi-pelagianismo é chamado de cassianismo. Outro aí que eu resolvi citar foi Erasmo de Roterdã. Esse era um monge agostiniano, né? Que ele acreditava que os homens podem conquistar a salvação e, ao invés de depender exclusivamente de Jesus Cristo, e é essa vontade própria do homem de escolher ou não, ele chamou de livre-arbítrio. Então entra a discussão sobre o livre-arbítrio, né, do homem. Erasmo de Roterdã, ele foi contemporâneo de Martinho Lutero e debateu com Martinho Lutero sobre o livre-arbítrio. Aí também a figura de Erasmo de Roterdã. Terminando o sinergismo, tá? Sinergismo arminiano, Rogério Adorno, Jacó Arminio, 1560 a 1609. Tá? O que Arminio defendia basicamente? Que o homem pode ser salvo ou não, depende somente da vontade dele, ou seja, a graça de Deus ela é resistível, não irresistível, mas é resistível. A expiação é ilimitada, ou seja, Cristo morreu por todos, né, e não apenas pelos eleitos. Esses são os pontos principais aí, do arminianismo, que aí nós vamos ver contemporâneo aí de João Calvino. Ali também a figura do que povo feio, né? Fala que é verdade, meu Deus. Agora então o monergismo. Monergismo significa trabalhar só, apenas Deus é responsável pela salvação. E aí então seu representante, Agostinho, um teólogo da Igreja de Roma, e inclusive ele é citado por Lutero, ele é citado por Calvino. Se não me engano foi Calvino que disse que Agostinho era nosso, era do nosso lado. Dizem aí que se ele fosse contemporâneo na época da Reforma, ele estaria junto com Lutero e Calvino. Porque ele defendia o quê? Ele defendia a graça soberana de Deus. O homem não tem condições de ser salvo, de alcançar a salvação, mas a salvação ela provém de Deus, mediante
mediante a fé. Então, Agostinho debatia com Pelágio. Aliás, Pelágio surgiu lá, Pelágio nem era conhecido, ele surgiu mais ou menos em 400, 410, se não me engano, justamente para combater as ideias de Agostinho. Foi aí que ele ficou conhecido. Martinho Lutero, já é conhecido nosso, tá? Também monergista, colocou-se aí firmemente contra a tese que existia na época, que a vontade humana, a própria decisão do homem, ele poderia amar e servir a Deus, ou seja, conseguir a salvação, mesmo sem a graça divina. Então ele combatia essas ideias da sua época, né? E nós conhecemos aí, o restante foi citado aqui já, a importância de Lutero na reforma protestante, das 95 teses, contra a indulgência, né? O favorecimento, com mais um energista. Aí uma foto dele, que é exatamente como está lá, em 517. Então, João Calvino, teólogo francês, e esses os 5 pontos do calvinismo chamados aí não são de autoria de Calvino, tá? Eles foram aí, colocados como símbolo de Dort, porque em resposta aos arminianos, tá? Então foram 5 pontos para responder ao arminianismo na época. Então, uma breve, bem só para ter uma ideia, o primeiro ponto, a depravação total, ou seja, o homem não regenerado não é capaz de buscar a salvação, ou seja, a depravação de toda a humanidade a partir de Adão, queda de Adão. Então, o homem não tem condições, se não for regenerado por Deus, ele não é capaz, ele mesmo, de buscar a sua salvação. Segundo ponto, a eleição incondicional. A eleição acontece exclusivamente pela vontade de Deus e não por mérito humano. É Deus quem amou, é Deus quem elegeu, é Deus quem predestinou. A expiação limitada, ou seja, Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, que lhe foram dadas pelo Pai, e não por toda a humanidade. Quarto ponto, a graça irresistível, o Espírito Santo realiza uma obra, o pecador que inevitavelmente traz a fé em Cristo. A mudança que é operada no pecador eleito o capacita a entender e crer na verdade espiritual. E o quinto ponto, perseverança dos santos, que é a garantia da salvação. A salvação é a obra de Deus. Então, a parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar, essa garantia ela é divina, da perseverança até o final. Ela não é nossa. Ai de nós fosse nossa. Tá? Então, eu coloquei aqui os 5 pontos, a parte histórica, só para a gente ter uma noção de que isso sempre existiu, desde a igreja primitiva, esse embate, tá? Essa discussão que é contemporânea nossa também. Então, aí, salvos pela graça, nós vamos passar aí ao texto bíblico. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Vamos fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Efésios 2, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Então aqui, como nós citamos lá, na graça salvadora, a graça de Deus é um favor concedido a pecadores indignos. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos traz a situação. Ele diz: olha, Deus nos deu vida. Por que Ele nos deu vida? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então a nossa situação aqui, ela é comparada a alguém que não vive mais. Esses dias aí a gente teve uma tragédia lá em Salles, né? E nos abalou, nos chocou a cidade, uma cidade pequena. E diante disso eu fiquei pensando, eu passava ali em frente, passo em frente ainda, e pensando, como é que pode uma coisa dessa, né? Por esses dias estava tudo ali, a gente vai lá, conversa, compra uma coisa. Minha filha trabalhou para eles lá, e o casal de repente perdeu a sua vida, né, de forma tão trágica, pela mão do próprio filho, do primo filho. Mas é um instante, quer dizer, mortos. E aí a gente viu aquela imagenzinha na TV e posição dos corpos, e eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus, que coisa, né? Como é que pode? Então ali a vida se retirou, acabou. E aqui o apóstolo diz que nós estávamos da mesma maneira, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quer dizer, que chance nós tínhamos? Eu, levando o que eu disse aqui no início como testemunho de vida, eu olho e não vejo nenhuma chance, porque realmente eu estava morto. Não havia como eu ser alcançado se não fosse pela mão divina, por Ele ter operado isso na minha vida. Não havia como. Então, na verdade, eu estava morto, nós estávamos mortos. Ele nos deu vida. E aí sim, agora com vida, nós podemos pensar, nós podemos orar, nós podemos louvar, nós podemos estar aqui estudando a palavra e, pela graça de Deus, a sua misericórdia e seu amor, compreendendo através do Espírito Santo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é o plano divino da salvação, tá, dos seus eleitos. Então a nossa situação era mortos nos nossos delitos e pecados. E como é que nós andávamos outrora? O que é que nós seguíamos? Diz aqui no versículo de número 2, segundo o curso desse mundo, tá? Qual é o curso desse mundo? E aqui, né, é todo o sistema. Ainda hoje o pastor aqui à tarde estava comentando com a gente o sistema do mundo. São as normas, as regras, o modo de vida. Isso é o mundo, é o sistema mundial, é o secularismo que está chamando. Então nós andávamos seguindo a isso. E o que o homem busca hoje? Nós vimos que é o mundo do relativismo, do tudo pode, do tudo é tolerante, da religiosidade em que Deus se encontra em todos os lugares. Esse é o curso do mundo, é o curso normal para quem está sempre exercendo o Espírito Santo na vida. É isso que se segue. Então eu posso seguir ensinamentos de Buda, tá? Posso seguir exemplos de Gandhi, de Jesus Cristo no mesmo nível, que é o que na verdade eles colocam. Ou posso não seguir, eu posso rejeitar. Então o mundo diz que é livre, que anda em liberdade, e ele luta para manter essa liberdade. Então às vezes você prega o Evangelho, isso aí vai me prender. Eu quero ser livre. Mas como livre, nós vamos ver aqui na sequência quem é que é dono e que era dono das nossas vidas. Continuando aqui, o apóstolo Paulo diz, segundo, ou seja, sobre orientação, sobre o domínio de quem?
príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quem é que mandava na nossa vida? Quem é que dominava? Nós éramos escravos de quem? De Satanás. Era dele, a ele nós servimos. Sem ter Jesus na nossa vida, éramos escravos de Satanás. Ele veio para nos libertar das mãos do maligno. E ele fala aqui sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos daquele que desobedeceu primeiro, os filhos de Adão. Então nós recebemos essa herança de Adão, a herança da morte, a herança da separação pelo pecado da desobediência diante de Deus. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, qual que era a nossa situação? Nós estávamos mortos, escravos do inimigo, andando no curso desse mundo e fazendo a vontade da nossa carne, ou seja, pecando o tempo todo. Esse era o nosso pensamento. Então levantávamos pensando no quê? Satisfazer a nossa carne e os nossos desejos. Você poderia sair para trabalhar, mas sua mente já estava no final do trabalho, o que você ia fazer? Ou mesmo dentro do seu trabalho, o que é que você ia fazer? O que você ia realizar naquele momento? Pensando até em matar umas horinhas, né? Se o patrão estiver perto, porque na verdade isso é o curso desse mundo. Você seguindo o curso desse mundo, o que acontece? A ideia da lei de Gerson, né? Brasileiro, tirar vantagem em tudo. Isso é curso desse mundo. Essa chamada lei de Gerson, que até nem é muito citada hoje, mas há um tempo atrás era muito citada, que era você tirar vantagem de tudo. E esse pensamento, ele está presente em todos os lugares aonde nós vamos. Trabalho, escola. Então o aluno quer colar, ele quer copiar a tarefa do outro, sem compreender que quando ele faz isso, ele traz um prejuízo para a sua própria vida e desagrada a Deus. Mas como é que ele não consegue ver isso? Como é que a gente não consegue levar aquela pessoa a essa consciência? Porque ele está morto. E a gente não consegue convencer o morto a nada. Não é isso? Você pode falar o que você quiser, gritar, tocar sirene, e você não vai conseguir convencê-lo. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira de Deus, né? Porque o nosso Deus é um Deus que tem ira. É um Deus bondoso, misericordioso, mas também é um Deus que tem ira, porque é um Deus justo. E na sua justiça, Ele decretou que se o homem desobedecesse, qual seria a sua consequência? A morte. E isso Ele cumpriu. Mas na sua bondade, na sua misericórdia, Ele preparou o seu próprio Filho para cumprir essa morte. Então Ele morreu por nós porque nós éramos filhos da ira. E o que Jesus fez com essa ira? Chegou e falou: está anulado aí, rasgou o papel. Não, Ele disse que Ele não veio para abolir a lei, nem os profetas. Ele veio para cumprir. Então o que Ele fez? Cumpriu o nosso lugar perante a ira de Deus. Tomou sobre si a ira de Deus, padeceu tudo o que nós sabemos, para livrar-nos da morte, para nos trazer a vida. Então isso é graça. Quem é de nós que poderia, das nossas próprias forças, conseguir coisa semelhante diante de Deus? Então éramos filhos da ira, como também os demais todos. Aí no versículo 4 entra a provisão da graça de Deus. Aí diz o seguinte, no início do versículo 4, Deus. Então aí o que acontece? Entra agora nessa situação toda que a gente viu que nós estávamos. Entra quem na história agora? Deus. Nós mortos, né? Seguindo o curso desse mundo, escravos de Satanás e fazendo a vontade da carne.
filhos da ira. Então entra Deus. Então Deus entrou com a providência, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então esse é o motivo. Não é nenhum motivo porque, não, mas aqueles meninos lá, né, são presentes lá hoje, mas são bons. Eles pegam, mas eles têm um lado bom de se conservar. De forma nenhuma. Nós éramos da pior espécie, filhos da ira, em toda essa situação. Mas isso aqui pelo seu amor com que nos amou. Só isso. Esse foi o mover de Deus. Foi isso que moveu Deus para a nossa salvação. Aí ele repete que nós, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E também, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Por que Ele nos ressuscitou? Porque Ele disse que nós estávamos mortos. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos parte no reino de Deus. Passamos a ter parte no reino de Deus, através de Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E o versículo 8, para não deixar nenhuma dúvida, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então qual é o instrumento dessa graça? A fé. Eu vi uma citação, não me lembro quem é que foi, minha memória já anda falhando demais da conta. Eu vejo a exposição de Israel e falo, meu Deus, esse menino está com a memória boa, que é a minha. Mas, então ele diz o seguinte, que na verdade essa representação é mais ou menos assim, é como um mendigo, com a mão estendida para receber o presente do rei. Essa é a instrumentalidade da fé. Quem falou isso? Alguém lembra? Sproul fala. Então foi lá mesmo que eu estava lendo um livro de Sproul. Sola Gratia, exatamente. Mas eu li tanto livro, eu sabendo como é que falha a minha memória. Tá? Então é isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. E essa fé, de onde é que ela vem? Continuando o versículo aqui, o apóstolo Paulo diz assim: e isto não vem de vós. Mas peraí, eu vi aqui tantos que diziam aqui, Pelágio, Armínio. E aí, como é que fica essa parte da palavra aqui de Paulo? Isso não vem de vós, é dom de Deus. E acrescentando, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus não dá a sua glória a ninguém. Quando nós dizemos que nós temos parte nessa salvação, que eu tenho parte, que eu escolhi a Cristo, eu estou tirando a glória de quem? A glória de Deus. Eu estou tirando a glória de Deus. Eu tenho que perceber que em mim nada havia de bom. Lá em Jeremias tem um versículo que diz, o Senhor dizendo o seguinte: pode o etíope mudar a sua pele? Ou pode o leopardo mudar as suas manchas? Ele fala assim, como é que pode vocês fazer o bem sem estão acostumados a fazer o mal? Como é que pode nós, iremos intencionando fazendo o bem, sem nós exigir o mal, somos escravos, inimigos, mulheres? Então, isso é dom divino, a glória é dele, não é de obras. Agora, como nós vimos, não é de obras, não é resultado das obras, mas as obras são resultado da graça. Então a minha vida tem que ter obras? Tem. Se tem graça de Deus na minha vida, tem que abundar em obras. Caso contrário, tem alguma coisa errada. É isso. Então, porque Deus me salvou, agora eu estou sossegado. Agora eu posso ficar em casa, barriga para cima, suco gelado, o ventilador na minha cara ali, o ar-condicionado que a gente tiver, e agora eu posso ficar sossegado. Não. Porque essa graça, mediante a fé, ela me impulsiona a falar, ela me move a ajudar, a amar o meu próximo. É impossível
Por quê? Porque ela me leva a Cristo. E Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. É impossível ter contato com esse Senhor e você não ter obras na sua vida. Da mesma forma como a gente diz, não ter transformação. É impossível. Isso não pode acontecer. Então, se a graça na nossa vida, a graça divina, então as obras têm que acontecer. Não é o que a gente quer, assim como não fomos nós que procuramos a salvação. É o operar dele na nossa vida. Então o operar dele é completo, não é pela metade. É fato que essa operação se dá em tempos determinados a cada vida, a cada um. Porque Deus conhece individualmente a cada um. Mas ela tem que acontecer. As coisas têm que mudar, ela não pode estar parada. Nós nascemos de novo, e quando se nasce de novo tem que haver um crescimento. Paulo diz que tratava os irmãos da igreja no início com o quê? Leite. Mas falou: vocês têm que parar de tomar leite, tem que crescer, não pode ficar menino espiritual, mas tem que crescer. Então há sempre um crescimento. Aí diz no versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então nós somos criados em Cristo, nascemos em Cristo, para o quê? Para boas obras. Então a partir daí, agora é fruto. E aí ele completa dizendo: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, até as boas obras que aparecem na nossa vida são preparadas por quem? Por Deus. Então nós temos alguma coisa. O que nós temos? Nada. Nós não temos nada. Então a graça de Deus é recebida pela fé e não por meio das obras. Eu tirei algumas perguntas do breve catecismo, que é bem resumido, que a gente poderia conhecer muito bem, né? Tanto o catecismo maior quanto o breve catecismo, né? E nós temos um tesouro aí nas mãos que muitas vezes nós não conhecemos. Então a pergunta 16 do breve catecismo diz: caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? Resposta: não só para ele, mas também para toda a sua posteridade. Todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. E aí, texto bíblico para nos apoiar, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Então, Paulo diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tem outras referências na resposta, porque o tamanho aqui não. Pergunta 17 diz: qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Então aí Romanos 3,10 diz: não há justo nenhum sequer. Engraçado, né? Não há justo nenhum sequer. Como é que pode? Não há um justo sequer. O homem caído, herança de Adão, não há um justo sequer. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é de sepulcro aberto, com a língua mordem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Olha a nossa situação: a boca cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus nos seus olhos. Então essa é o estado da humanidade depois da queda. Pergunta 19: qual é a miséria do estado em que o homem caiu?
Resposta: todo gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo da sua maldição, e assim ficou sujeito a todas as misérias dessa vida, a própria morte e as penas do inferno para sempre. Essa aí era a nossa maldição, o nosso veredito, né? Era isso que nós merecíamos, toda a humanidade. Então, por que você vai questionar se Deus resolveu salvar alguns e outros não? Se todos mereciam morrer. Então, Efésios 2 e 3 diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, que aí foi a leitura que nós fizemos, né? Segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, filhos da ira, como também os demais. Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui mais uma pergunta, 20. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Aquele veredito, ele deixou a humanidade toda? Tendo Deus unicamente pela sua vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Olha aí, Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7, diz aí: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus amados, que eu tinha da parte do Senhor para cada um de vocês nessa noite é isso. Eu espero que a palavra tenha falado aos corações, como tem falado ao meu. Domingo nós fomos aí para a oração, né? E aí eu estava sozinho aqui, sem a minha esposa. E aí o Israel, né, foi ali para orar comigo, gentilmente pediu autorização para estar comigo ali. Eu falei, tudo bem. Nós ali no momento de pedir, né, de fazer o pedido, de fazer o dele, fazer o meu, para a gente estar um orando pelo outro, ele falou para mim se eu tinha algum pedido. Mas naquele momento no meu coração, e aí não é presunção, não é. Eu parei e pensei, meu Deus, só te agradecer. Nós temos que, durante o dia, durante a noite, seja o momento que for, nós pedimos muito ao Senhor. Eu peço proteção pelo meu lar, eu peço entendimento, eu peço graça, eu peço sabedoria. Mas naquele momento ali eu senti de só agradecer a Deus. Porque a riqueza que Deus me deu sem merecimento, então não há. O que é que eu vou pedir mais para esse Deus? O que é que eu vou pedir mais a Ele? Porventura eu vou olhar para Ele e falar assim: a vida está ruim, meu Deus, minha vida está ruim, o que é isso? De forma nenhuma. Eu olho, e aí esse olhar para trás não é aquele olhar da mulher de Ló, não, né? Não é aquele olhar de falar, olha o que está ficando para trás aí, nem o olhar do povo, né? No deserto lá, olhando para o Egito, lá tinha os melões, lá tinha carne, lá tinha, né? Não é esse o olhar para trás. O nosso olhar é o olhar para contemplar o estado que nós estávamos, que era isso aqui que nós vimos, e olhar para frente e ter certeza pela fé do que nos aguarda e a vitória que Ele nos deu. Não tem condições. Deus colocou bem claro no meu coração, no meu entendimento, no meu espírito, falou: olha, eu sei que de mim mesmo nada sai, eu nada posso fazer. Eu estava falando aqui do Robson, falando de casamento, né? Nós vamos completar 30 anos o ano que vem, mas é muita graça de Deus na vida, e na vida dela, principalmente na vida dela, graça de Deus.
Então, é a mão divina nos conduzindo a todo momento. Eu um dia comentava aqui, inclusive, na escola dominical, se não me engano, falando das aflições e falando que a gente não sabe o momento que você está passando uma situação, por que ela veio para a sua vida, mas o conselho da palavra em tudo dai graças. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a passar por todas as situações. Aí todo mundo pensa, só coisa boa. Não, coisas ruins também, ele aprendeu a passar. Porque quando você passa a situação, você percebe que Deus tinha um propósito ali, e você tem que entender qual é o propósito de Deus, ou pelo menos pedir para que Ele te revele qual é o propósito dele naquele momento. E quando a minha esposa, porque a família dela sempre foi de Cidade de Oliveira, aí foram trabalhar lá em Sertãozinho, né? Isso é graças a Deus também. Aí eu conheci ela lá em Sertãozinho, que eu morava com ela. Aí meu sogro aposentou, voltou para cá. E ela dizia assim para mim: eu queria lá morar próximo da minha mãe. E eu, todo arrogante, cheio de... Falava assim: imagina, eu não vou para aquela cidade de jeito nenhum. Se eu sair daquela cidade onde eu moro mais de 20 anos, vai ser para ir para uma cidade maior, vai ter mais oportunidade para mim, para os meus filhos vão crescer com mais oportunidade. E Deus, acho que olhava assim e falava: não. Sabe o que Ele fez? A minha mãe tinha um terreno que eu construí no fundo, aumentei a casa, né? Tá. E aí então minha mãe, de um momento para o outro, disse assim: eu vou vender, eu quero vender, vou repartir isso daqui, vou vender, e aí vendeu. E aí a minha insegurança? O meu teto, Deus tirou minha casa, com 3 filhos já. Aí eu falei para ela, sabe o quê? Falei: então, seu pai tem uma casa de aluguel em Salles, é o seguinte, lá bate um papo com ele, faz a situação do inquilino. Aí ela veio, conversou com ele e falou assim: não, pode vir que o inquilino está saindo. E nós viemos para Salles e eu estou aqui hoje. Então, é compreender que naquele momento, quando perdi a casa, aí literalmente a casa caiu, não caiu, a casa sumiu, foi embora. E eu fiquei no tempo, falei: e agora? E não entendia por que naquele momento, mas o que eu fiz? Tão justo como eu sou, o trabalho que eu construí, para com isso, meu amado, para com isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Deus abençoe.